abordando sobre esse texto, que nós temos dificuldade em tratar com as ausências. Primeiro, nós não sabemos lidar com as ausências. Ou no mínimo, ou no máximo, nós não sabemos lidar com as ausências. No máximo, nós temos muita dificuldade em lidar com as ausências. Nós temos dificuldade em lidar com a ausência do dinheiro. A ausência do dinheiro nos leva a ficarmos desesperados, tensos, abatidos, perdemos o sono, principalmente quando a falta do dinheiro, quando a ausência do dinheiro traz dívidas. Nos tira o sono, nos tira sossego, a paz. A ausência do dinheiro nos faz, às vezes, tomar decisões precipitadas na nossa vida, a abrirmos mão, muitas vezes, de nosso patrimônio, parte do nosso patrimônio, aquilo que temos. A ausência do dinheiro nos leva até a adoecer. A ausência do dinheiro já tem destruído até casamentos. Famílias têm se esfacelado por causa da ausência do dinheiro. Nós temos dificuldade em lidar com as ausências, ou não sabemos lidar com elas. Nós temos dificuldade de lidar com a ausência da saúde, ou também não sabemos lidar com a ausência da saúde. Quando a saúde está ausente, vem tristeza, vem abatimento, vem desespero, vem tensão, vem medo, vem assombro, o medo da morte. A enfermidade, às vezes, por mais que seja uma rápida dor de cabeça, nos leva, dependendo da pessoa, da estrutura da pessoa, pode levá-la a pensar que está sendo acometida de um AVC. E existem pessoas que vão aos extremos. A ausência da saúde, então, nos entristece, nos abate, nos causa tensão, desespero, o medo, principalmente o medo da morte. E aí nós temos dificuldade em lidar com a ausência da saúde. Nós temos dificuldade em lidar com a ausência dela. E muitos não sabem lidar com a ausência da saúde. Eu estou falando de duas situações. Tá? Uma que nós não sabemos lidar, é uma possibilidade. E a segunda possibilidade é que nós temos muita dificuldade. Das duas, uma vai acontecer com a gente. Com crentes, com gente servo de Deus, fiel a Deus, todos nós nos deparamos com as ausências, e quando nos deparamos com as ausências, no mínimo, nós temos muita dificuldade em lidar com elas. Nós temos dificuldade em lidar com a ausência de um ente querido que partiu, que se foi. Temos dificuldade. Ou então, não sabemos lidar com a ausência desse ente querido. Existem pessoas que vivem um luto eterno, não conseguem se desprender do luto, da perda, não sabem lidar com a ausência. Outras têm muita dificuldade em lidar com a ausência de alguém que se foi, do ente querido, um amigo, um parente, alguém muito próximo, pai, filho, mãe. Nós somos frágeis para as ausências. Nós temos muita dificuldade em lidar com a ausência de uma pessoa que para nós, em algum momento, se tornou a pessoa dos nossos sonhos. E que, em determinado momento da nossa vida, da nossa caminhada com essa pessoa se desligou de nós. Não vou entrar em motivos, não é o caso, mas aí nós temos dificuldade em lidar com essa ausência. A ausência daquela pessoa que dormia com a gente, que convivia com a gente, que participava da intimidade da gente, que muitas vezes nos fez muito felizes. Nós temos dificuldade em lidar com essas ausências. Ou então, não sabemos mesmo lidar com a ausência de uma pessoa amada, que se foi, que está viva, mas que se foi de nós, não está mais com a gente, que nos deixou por algum motivo. Nós temos dificuldade em lidar com a ausência subjetiva. Eu quero falar da ausência subjetiva. Por quê? Você pode ter a pessoa amada ao seu lado e não tê-la subjetivamente.
afetivamente. Você pode ter uma pessoa ao seu lado convivendo com você e essa pessoa ser completamente indiferente a você. Ou seja, você a tem fisicamente, mas não a tem subjetivamente. Você a tem objetivamente e não a tem subjetivamente. Você a tem fisicamente. Você a toca, você a vê. Mas você não consegue interagir com essa pessoa. Ou porque ela te despreza, ou porque ela está decepcionada, frustrada com você, ou por algum motivo, essa pessoa de repente se torna indiferente a você e ela está ausente. Nós não sabemos lidar também com as ausências subjetivas. Sabe? E essas ocorrem. Ocorrem muito. Nós, em algum momento, já devemos ter passado por situações, por ocorrências dessa natureza. A ausência subjetiva, ou seja, você vê, você enxerga, você toca, passa por você e até dorme com você, mas está ausente afetivamente, ausente na atenção, não presta atenção em você, vira as costas para você, dá de ombros para você, faz que não te ouve. Essa é a ausência subjetiva. Ou nós não sabemos lidar com ela, ou nós temos muita dificuldade em lidar com ela. E aí, na dificuldade de lidar com essas ausências, ou na impotência de lidar com essas ausências, nós somos levados a tomar as decisões mais esquisitas e, às vezes, mais nefastas da nossa vida. E quando eu digo nefastas, me refiro a atitudes que tomamos que nos levam à ruína, ao desastre relacional, ao desastre pessoal, a entrarmos em rota de colisão com danos que às vezes se tornam até irreversíveis na nossa vida, com danos que marcam profundamente a nossa história de vida e fazem de nós delinquentes de nós mesmos. Porque aí nós começamos a infringir princípios, regras, nós ultrapassamos limites, nós perdemos a paciência, nos tornamos delinquentes. E aí cometemos os atos mais danosos à nossa felicidade, à nossa alegria e atenção. Cometemos atos danosos à nossa fé. Mas a principal ausência que eu quero mencionar aqui, que é a ausência que é o topo de tudo, de todas as ausências, é a ausência de Deus em nossas vidas. A ausência de Deus, ela não é necessariamente a ausência de culto. A ausência de Deus não é necessariamente a ausência de um ato de congregar, do ato de estar em um lugar de culto. A ausência de Deus não é necessariamente ser um ateu. A ausência de Deus não é necessariamente ser uma pessoa avessa ou adversa a Deus. Mas a ausência de Deus, e que a gente pode dizer que é a mais dolorosa, a mais destruidora, é a ausência de Deus quando estamos no ambiente da adoração a Deus, quando estamos convivendo com pessoas e quando estamos concordando com elas, quando participamos dos ajuntamentos de culto, quando cantamos, quando falamos sobre Deus, mas não estamos verdadeiramente tendo uma relação pessoal, íntima, experiencial com Deus. Seja, eu posso estar cantando, eu posso estar até pregando, falando de Deus aos borbotões e não estar tendo absolutamente nada
nada com Deus. Não posso estar tendo uma vida bem vazia, bem distante de Deus. Essa ausência, pior de todas. Porque com a ausência de Deus, nós ficamos à mercê das grandes, terríveis tragédias da nossa vida em função das outras ausências. As outras ausências vão ser tão mais complexas, tão mais difíceis de superar, que essa ausência de Deus em nossa vida nos levará ao declínio espiritual, ao declínio moral, ao adoecimento do nosso corpo e, finalmente, uma morte infeliz, uma morte desgraçada, uma morte que nos levará ao nada, sem sentido, uma vida sem sentido, uma morte bem trágica, poderia-se dizer. Nós não sabemos lidar com as ausências, ou então nós temos muita dificuldade em lidar com elas. Os discípulos de Jesus estão no caminho de Emaús. Saíram de Jerusalém à tarde. Esse caminho de Jerusalém até Emaús tem 11 quilômetros de distância aproximadamente. Andando numa caminhada sem pressa, leva-se em torno de 3 a 4 horas, e se parar um pouquinho para conversar com alguém, leva-se muito mais tempo. Os discípulos estão voltando de Jerusalém no domingo à tarde. Eles estão tristes, como nós acabamos de ler aqui. Eles estão tristes, entristecidos. Estão voltando de cabeça baixa. Por quê? Por causa da ausência de Jesus. Jesus está ausente na cabeça deles. Na cabeça deles, Jesus morreu e, por não ter aparecido ainda a ninguém, para eles, não ressuscitou. Todos os sonhos deles foram frustrados. Todas as expectativas messiânicas, aquela expectativa de que Jesus viria fazer uma grande revolução no mundo, a começar por ali, de que Jesus iria mudar os rumos da história, tomando o poder de Roma, se assenhoreando do poder mundial, transformando Israel numa potência, uma superpotência em todos os sentidos, havia ido por água abaixo, virou poeira. Porque Jesus morreu. E mesmo que eles, durante pelo menos 3 anos, tivessem ouvido Jesus falar por várias vezes que ele iria morrer na cruz, que ele iria se entregar para as autoridades romanas e para as autoridades judaicas, ele ia deixar a sua vida lá na cruz e depois iria tomá-la de volta 3 dias depois. Jesus tendo falado insistentemente isso, eles estão voltando para Emaús no 3º dia, tristes, abatidos, sem esperança, sem sentido na vida. Mas interessante, irmãos, é que eles estão voltando falando a respeito de quem? De Jesus. Estão voltando de Jerusalém e a conversa deles toda gira em torno de quem? De Jesus. Os últimos acontecimentos. Só que o foco da conversa está no sofrimento, na morte, na tragédia, na perda, no prejuízo todo, prejuízo nacional, prejuízo espiritual, prejuízo emocional. Eles voltam conversando sobre Jesus, mas a conversa deles não tem o sentido bíblico, espiritual a respeito de Jesus. Os discípulos que voltam de Jerusalém, no caminho de Emaús, que estão indo para Emaús, não estão sabendo lidar com a ausência de Jesus naquele momento.
Eles estão sem esperança, a vida perdeu sentido, eles estão contabilizando os prejuízos, estão contabilizando o vexame, estão contabilizando o constrangimento e estão se sentindo arruinados. Estão se sentindo, agora, desamparados. Porque na cabeça deles, Jesus está morto. Jesus morreu. Eles dizem aqui para o próprio Jesus, quando aparece para eles, ele diz o seguinte: olha, estão dizendo por aí, nós ouvimos falar, as mulheres foram lá, tiveram uma visão. Elas dizem ter tido uma visão de anjos, e nessa visão de anjos, os anjos disseram que ele não está mais, só que ele não apareceu. Então, se não tem corpo, não tem crime, não é verdade? A linguagem da perícia técnica, a linguagem da investigação criminal se não tem corpo, não tem crime. No caso deles, se não tem o corpo vivo de Jesus, então ele não ressuscitou. E para nós, o que é importante é ele aparecer. Ele não apareceu fisicamente, então a gente está voltando para Emaús. Amados, preste atenção nisto. Nós estamos em um mundo que conspira contra as nossas expectativas espirituais. O mundo em que nós vivemos conspira contra a nossa fé. O mundo em que vivemos conspira contra a nossa fé, contra a nossa vida com Deus. O mundo em que nós vivemos conspira contra a nossa esperança na volta de Jesus. O mundo em que vivemos conspira contra tudo aquilo que se refere ao sagrado, ao sobrenatural, ao espiritual e a tudo que diz respeito a esses elementos que são fundamentais para a nossa vida. Os discípulos estavam tão contaminados pelos últimos acontecimentos. E diga-se, quais últimos acontecimentos? A prisão de Jesus, o sofrimento dele antes da crucificação, o sofrimento dele durante o processo de crucificação, no qual ele carrega a cruz, no qual ele tem a coroa de sangue. Nesse processo ele cai, Cirineu levanta, ajuda ele, leva até o Calvário. Eles estão tão contaminados com sangue, com o martírio de Jesus, com a dor, com o sofrimento, com a morte, que se esqueceram. Deu um apagão, simplesmente um apagão no pós-cruz, no pós-terceiro dia, tão anunciado por Jesus. Apagou da memória espiritual deles, que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Nós, como disse anteriormente, nós vivemos em um mundo que conspira contra a nossa vida com Deus, a nossa fé em Deus. Estamos tão contaminados pela violência, estamos tão contaminados pela propaganda, pelo alardeamento da violência, do estupro. Estamos tão contaminados pela violência do cara que atirou e matou agora 50 gays numa casa noturna em Orlando esta noite, esta madrugada. Estamos tão contaminados pela tragédia de Santa Maria, que morreram 200 jovens. Estamos tão contaminados pelas tragédias que ocorrem pelo mundo inteiro, os assassinatos, e principalmente aqueles que são páginas dos jornais, que são exibidos demoradamente
nos programas policialescos, naqueles programas de sanguinolência, os programas de violência. Estamos tão contaminados que nós esquecemos que o mundo em que vivemos é um ambiente onde ainda é possível viver sossegadamente. Nós estamos tão contaminados com a violência que nós desconfiamos de todas as pessoas. E de repente nós começamos a antecipar violência porque estamos contaminados com ela. Uma violência que bombardeia a gente todo dia. Nós estamos tão contaminados com as tragédias familiares, com as tragédias nos lares. Nós estamos tão contaminados com as rupturas de relacionamentos familiares, que nós estamos desconfiados de que é possível ser feliz, de que é possível um casamento ser levado de forma constante, de que é possível ser feliz no casamento. Estamos tão contaminados pelas decepções nos relacionamentos matrimoniais, pelas traições, pelas dores que as pessoas sofrem nos seus dramas de relacionamento, que nós começamos a ficar atemorizados e descremos da felicidade matrimonial. Estamos tão contaminados com a imoralidade no mundo, com a pedofilia, com os abusos sexuais de crianças. Nós estamos tão contaminados com essa visão de perversidade moral que está agora estimulando nossos filhos desde a pequena infância, que estamos pessimistas quanto à possibilidade de procriarmos. Existem casais que dizem, não vamos ter filhos, no máximo podemos adotar. Estamos tão contaminados com as ideologias seculares. Estamos tão contaminados com a ideologia marxista, que é comunista. Estamos tão contaminados com o comunismo que se traveste de caridosismo. Estamos tão contaminados com a ideologia das militâncias, com as ideologias das militâncias. Estamos tão contaminados com o ambiente da universidade, onde o professor chega, escreve a palavra de Deus e coloca um pontão de interrogação no quadro e começa a apavorar a gente e começa a colocar pavor de que Deus não existe. Estamos tão contaminados com o ambiente da universidade, estamos tão contaminados com as ideologias anti-Deus, com as ideologias contrárias a Deus. Estamos tão contaminados com essas ondas que nós começamos a desconfiar se realmente vale a pena ser crente, se realmente Deus existe, se esse negócio de igreja é sério mesmo, se eu não estou numa barca furada, que esse negócio, será que isso é mesmo de verdade? Ou será que o mundo é o que estão dizendo por aí, porque eu acho que é melhor, eu vou entrar nesses movimentos também, eu vou aceitar as ideias, eu vou concordar com o meu professor de história, eu vou concordar com o meu professor de filosofia, tal, eu vou entrar na barca do ateísmo militante. A gente está tão contaminado com os estímulos do mundo, contrários a Deus, que nós baixamos a guarda. E nós começamos a voltar para Emaús. E eu uso essa volta dos discípulos para Emaús como uma metáfora de nossos retornos mal-sucedidos. O retorno para um lugar onde nós não deveríamos ir. O retorno para um lugar onde nós não deveríamos mais pôr os pés, que é o lugar da incredulidade, que é o lugar do desespero, que é o lugar
da falta de perspectivas celestiais, que é o lugar da ausência de Cristo. E quando digo ausência de Cristo, não estou falando da ausência do discurso a respeito de Cristo, não estou falando do discurso sobre as Escrituras, não estou falando da ausência de estar num lugar onde se fala de Jesus, onde se adora a Deus. Eu estou falando da ausência de Cristo aqui. A ausência de Cristo aqui. Então eu volto para Emaús quando começo a retroceder na minha fé, quando eu começo a criar convicções a respeito das minhas experiências espirituais. Estamos tão contaminados com a doença, com a morte, que esquecemos que a cura, que em Deus existe cura. Estamos tão contaminados porque alguém morreu de uma enfermidade e o outro morreu de outra, e eu estou cercado de gente que adoeceu e que morreu, e que agora eu não vejo mais a possibilidade de cura. Eu estou me distanciando do Deus dos milagres, estou me distanciando do Deus que transforma água em vinho. Eu começo a me distanciar do Deus que é capaz de fazer transformações espetaculares na sua soberania. Então eu começo a voltar para Emaús. Repito, eu estou usando Emaús como metáfora dos nossos retrocessos infelizes. O retrocesso infeliz de um crente é quando ele começa a perder de vista o Cristo ressuscitado, glorioso, e que voltará um dia para buscar uma igreja zelosa, uma igreja que crê nele de verdade, que vive intensamente ele, custe o que custar. Os discípulos estão voltando entristecidos, sem esperança, a vida sem sentido, porque em Jerusalém a vida tinha sentido. Em Jerusalém, Jesus estava partindo pão com eles. Em Jerusalém eles viam milagres. Nos arredores de Jerusalém, eles viam Jesus com eles. Era uma segurança. Mas agora, Jesus para eles está morto. E se está morto, acabaram-se as possibilidades. Acabaram-se os milagres. Acabaram-se as expectativas de uma felicidade. A contaminação do mundo é tão nefasta, é tão destruidora, que muitos irmãos já voltaram para Emaús, já foram embora, já voltaram correndo para Emaús. Já estão lá intocados, já estão lá escondidos, murmurantes, lamentosos, sem esperança, sem sentido na vida. Porque em algum momento uma experiência negativa em suas vidas, uma experiência frustrante de suas vidas, os levou a voltar atrás. O milagre não veio, porque tinha que vir para mim. Veio para o João, veio para o José, veio para Maria, tinha que vir para mim. Não veio para mim, Deus não é Deus. Atenção, eu quero deixar isso para você, porque isso é o que a Bíblia diz. Em toda a Bíblia nós vamos ter isso. Independentemente do que esteja acontecendo comigo ou com você, ou do que não vá, ou do que não esteja acontecendo comigo ou com você, ou daquilo que não aconteceu comigo ou com você, Deus será sempre Deus. Ele foi, Ele é e será Deus. Os discípulos estavam voltando para Emaús, abatidos pela frustração, porque suas expectativas não foram resolvidas, não foram alimentadas. Eles esqueceram da revelação. Aí eu quero entrar num outro aspecto. Sabe, irmãos, nós entramos em rota de colisão com a nossa fé quando nós começamos a viver uma fé fora da revelação. Fora da revelação.
nós ultrapassamos os limites da revelação e nós começamos a especular com Deus. Quando começamos a especular com Deus, é quando nós fugimos da revelação. Quando fugimos das Escrituras. Começamos a falar de Deus e começamos a desenhar a volta de Cristo do nosso jeito, e começamos a desenhar a existência humana do nosso jeito, e começamos a criar um existencialismo cristão do nosso jeito, sem olhar para as Escrituras, sem olhar para Jesus, sem olhar para Jesus em todos os seus ensinamentos. Nos tornamos extremamente triunfalistas, porque enxergamos e somos, ficamos contaminados também, irmãos, pelos estímulos do falso evangelho, do evangelho que promete mundos e fundos, do evangelho que blinda você contra as vicissitudes da vida, ou seja, contra as tribulações da vida. E nós começamos a acreditar que estar em Cristo significa estar blindado de enfermidades, de perdas, de problemas emocionais, do luto, dos problemas familiares. Nós começamos a acreditar que Jesus é o grande mago da lâmpada maravilhosa de Aladim, que nós esfregamos a Bíblia, sai o mago, sai o gênio. Nós fazemos os pedidos e tudo acontece de um momento, de um piscar de olhos. E não é assim. Os discípulos estavam voltando de Jerusalém para Emaús, conversando sobre quem, irmãos? Falando sobre os últimos acontecimentos sobre Jesus. No entanto, estavam completamente distanciados da revelação. Quando eu falo de revelação, eu estou falando das Escrituras. Aquilo que foi dado pelo Espírito Santo para nós. Fugindo da revelação de Deus. Totalmente ausentes, viajando longe, estavam na morte, estavam no sofrimento e na morte, esqueceram da revelação. Seccionaram a revelação. Sabe? A revelação deixou a ressurreição de Jesus, o seu aparecimento ao terceiro dia, a sua volta para o Pai, para preparar lugar para nós, isso apagou da mente deles. Apagou. Então, quando nós perdemos de vista a revelação de Deus, quando perdemos de vista o que está nas Escrituras a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito dos seus conselhos, a respeito das coisas deste tempo, dos tempos futuros, nós começamos a especular. E quando começamos a especular sobre Deus, sobre Jesus, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a graça de Deus, quando começamos a especular sobre a soberania de Deus, quando começamos a especular sobre a divindade de Cristo, quando começamos a especular sobre a messianidade de Cristo, quando começamos a especular sobre a humanidade de Jesus, então, irmãos, a vida espiritual perde completamente o sentido para nós. Você e eu podemos estar arrotando Bíblia, e ao mesmo tempo estarmos longe dela. Quando usamos a Bíblia para especularmos sobre Deus, ela deixa de ser palavra de Deus para nós. Ela deixa de ter poder, ela deixa de ter eficácia, ela deixa de ter vida para nós, ela deixa de ser vida para nós. E aí Jesus tem que aparecer no caminho de Emaús para os discípulos, tem que aparecer para pessoas que não estão sabendo lidar com a ausência, não estão sabendo lidar de graça. Porque Jesus está presente ali, andando com eles, eles estão tão contaminados com o desaparecimento de Jesus, com a ausência de Cristo, que eles não conseguem reconhecê-lo no meio do caminho. Jesus aparece junto com eles, eles estão tão contaminados com a morte,
com a não ressurreição de Jesus, que eles não conseguem reconhecer que Jesus está andando com eles. Amados, grave, não é para você gravar, é grave de gravidade. Grave é esta realidade. Deus está tão presente e nós, por causa das nossas frustrações de vida, e olha, diga-se de passagem, por causa de decisões precipitadas que tomamos, por causa de remendos que fazemos com a vida, por causa das gambiarras que nós fazemos com a vida, por causa dos jeitinhos que damos com a vida, aí nós complicamos a vida e de repente perdemos Deus de vista. Nos distanciamos de Deus. Agora tem um negócio muito bom para dizer aqui. Apesar de mim, apesar de você, de todas essas nossas dificuldades nesse caminho de Emaús aí, apesar de toda a nossa tristeza, abatimento, apesar de nossas incredulidades, apesar dos nossos vacilos, apesar das nossas incoerências, Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos abandonou. Aleluia! Ele nunca nos abandonou, irmãos. Ele nunca abandonou os seus. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí Jesus provoca. Provocações de Jesus são sempre constantes. Jesus nos vê falando de Deus, falando dele, falando de coisas relacionadas a ele, mas ao mesmo tempo estamos tão distantes, porque no meio dessas coisas que falamos sobre Jesus e sobre Deus, está o tempero da nossa incredulidade, está o tempero da murmuração, está o tempero da nossa tristeza, das nossas decepções, está o tempero daquele veneninho humano, aquele sentimento ruim, aquele destempero emocional. Aí ele vem. Aí ele aparece. E a gente não se dá conta que ele aparece. Ele sempre esteve presente. Sempre esteve presente, irmãos. Eu fui injustiçado, eu fui maltratado, eu fui humilhado. E por que Deus, o Deus da justiça, por que ele não apareceu? Por que ele não veio com uma carroça de fogo? Por que ele não veio com a sua espada inflamada? Por que ele não veio ao meu socorro? Aí ele fala como se falasse para Paulo. Ele faz uma pergunta, ao invés de dizer assim, escuta, Você nunca entendeu que a minha graça te basta? Será que o que eu vou precisar fazer para que você saiba que a minha graça te basta? É o que Deus fala comigo e com você. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, Natanael? Para que você saiba que a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fragilidade, é na fraqueza, é quando faltam as forças, é quando você sente que a fé está esvaindo, está empalidecendo, é quando você sente que está anêmico de fé, mas você ainda tem um pingo dela correndo nas suas veias, e você, nem que seja um gemido, Ele ouve e vem. E nem que seja para te consolar, e nem que seja para te acompanhar no trajeto, Ele vem. Ele pode não resolver de imediato todas aquelas tuas pendências. Ele pode não ter na hora a resposta das tuas perguntas, até porque Ele sabe muito bem quando vai responder, e até se não vai responder nunca para você. Mas Ele está junto com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse isso. E a gente sente o consolo dele, e a gente sente o conforto dele.
é só prestar bem atenção, porque quem caminha conosco não é um qualquer, é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E Ele caminha, e Ele vai com a gente. Ele não nos abandona, irmãos. Você pode desistir dele. Você pode desistir dele. Ele não vai brigar com você se você desistir dele. Não pense que Deus vai ficar com raiva de você porque você desistiu dele. Não. Você desistiu dele? Está voltando para Emaús? Está querendo parar de congregar? Não ora mais? Por quê? Não ora mais porque Deus não ouviu uma oração sua? E os outros milagres que Ele fez na tua vida? Ah, porque Ele não abriu aquela porta que eu tanto esperava, e as outras portas que Ele abriu? Você não se lembra? Ficamos tão contaminados com os milagres que não acontecem hoje. Ficamos tão contaminados com as portas que não se abriram hoje, que esquecemos de que o Senhor escancarou portas para nós há um tempo atrás, de que o Senhor fez milagre na nossa vida há um tempo atrás, de que Ele mudou a nossa vida há um tempo atrás, Ele nos transformou pelo seu poder, Ele nos tornou filhos do seu amor, nos trouxe das trevas para a luz e nos fez participantes do seu reino eterno. Lembra-te. Aí Ele vem falar comigo no meio do caminho e diz: lembra-te, você se lembra quando você estava moribundo? Você se lembra quando você estava um caco de gente? Você se lembra quando você estava lá no mar de lama? Você se lembra quando você estava quase morrendo? Você se lembra quando você estava sendo maltratado? Você se lembra quando você era uma criatura indesejável? Quando você era um lixo, uma escória? Pois é, você pode não se lembrar, mas eu vou reavivar a tua memória. Fui eu que te estendi a mão, fui eu que te curei, fui eu que te transformei, fui eu que te trouxe para cá. Se você está aqui, é porque eu trouxe você para este lugar. Hoje você pode até estar vivendo um drama que é fruto de uma frustração sua com Deus. Mas se você quiser abrir a memória agora, você vai descobrir quantas bênçãos Ele já realizou na sua vida. E aí eu lembro daquele hino do brado de júbilo. Conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma. Vê se você consegue dizer de uma vez. E você vai ficar espantado, você vai ficar boquiaberto, você vai ficar assombrado de quantas bênçãos Deus por ti já fez. Você vai ficar surpreso. Meu Deus, essa frustração não é nada diante de tudo que Deus já fez por mim. Essa bênção que eu esperava que não veio, ela não é nada perto de tudo que Deus já fez na minha vida, de tantos presentes que Ele me deu, da porta de dignidade que Ele abriu para mim, da porta da salvação que Ele abriu para mim, do resgate da minha alma. E aí você vai ver surpreso quanto Deus já fez por você. E aí, companhia dEle, a presença dEle, vai começar a reavivar a sua alma, a reavivar a sua fé. Porque quando você começa a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, quando você começa a olhar para os ensinamentos de Jesus, estudar a palavra, quando você começa a conhecer Jesus aqui dentro, e não pelo que dizem por aí, quando você começa a conferir nas Escrituras o que realmente se diz de Jesus, ou o que realmente Jesus disse, quando você começa a conferir aqui nas Escrituras, você começa a descobrir o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus é o que está aqui. O verdadeiro Cristo é o que está aqui, irmãos. E quando você começa a olhar para a palavra de Deus, quando você começa a ouvir Deus falar com você aqui nessa palavra, então o seu coração começa a pegar fogo. Começa a acender fogo na sua alma.
Por isso que os discípulos, depois do partir do pão, quando Jesus desapareceu deles, era ele que estava aqui. Pois o nosso coração ardia quando ele falava da palavra para nós. Atenção, não perca o tempo com Jesus, especulando sobre ele, longe dele. Você pode estar andando com ele e muito distante dele. Lembram-se? Eu coloquei anteriormente, uma das ausências com as quais não sabemos tratar é a ausência subjetiva. Você está com a pessoa junto ao seu lado, dormindo com você, comendo com você, convivendo com você, e ao mesmo tempo ausente afetivamente. Você não tem afeto com essa pessoa, você não interage afetivamente. Nós podemos estar com Jesus aqui no sábado, no domingo, na quarta-feira, podemos estar com Jesus no culto do louvor, podemos estar com Jesus no momento em que o coral canta, podemos perceber, ver Jesus, estar com Jesus no momento em que o grupo de louvor canta, no momento em que alguém prega a palavra aqui. Jesus está presente neste lugar, mas eu estou ausente, eu estou pensando em outras coisas, eu estou desestimulado, eu estou decepcionado, eu estou sem sentido, eu estou vazio, eu estou com depressão espiritual. Não perca tanto tempo. Não perca tanto tempo. Porque de repente pode chegar um momento em que vai acontecer o fim. Vai chegar o fim. Vai se aproximar o fim. E no aproximar do fim, você vai chegar a essa mesma conclusão dos discípulos. Puxa vida, ele estava o tempo todo conosco. E a gente não percebia. E ele estava o tempo todo com a gente. Aproveite Jesus. Aproveite Jesus na sua caminhada. Mesmo que você esteja voltando para Emaús. Porque aproveitando Jesus nesse trajeto infeliz, esse trajeto derrotista, mesmo voltando para Emaús, aproveite Jesus, porque se você aproveitar Jesus, vai haver um retorno para Jerusalém. Foi isso que aconteceu, não foi? Fica conosco, Senhor. Já é tarde. Tá bom, eu vou ficar. Vamos partir o pão, vamos comer um pouquinho. Jesus pega o pão, parte diante deles, dá graça. Eles ficam assombrados. É Ele, é Ele. Uma coisa eu posso afirmar diante dessa escritura aqui. Em algum momento da minha vida e da sua vida, nós ou estamos enfrentando ou vamos enfrentar alguma situação de frustração, vamos, entre aspas, nos decepcionar com Deus, e aí vamos começar a retroceder na fé, e vamos esfriando na fé, mas lembre-se, Ele não desiste de nós, Ele vai continuar, Ele vai vir atrás de nós, para reavivar a nossa fé, Ele vai ministrar a palavra para nós, Ele vai reavivar a palavra dEle na nossa vida, vai reaquecer a nossa fé. Nós vamos voltar para as primeiras obras, nós vamos voltar para o primeiro amor, nós vamos voltar para aquela fé, sabe, a fé, vou usar o termo no sentido mesmo, a fé apaixonada, a fé que ama Jesus, mas que agora tem o tempero da paixão por Jesus, que ama Jesus apaixonadamente. Não ama apenas pelo dever, pela obrigação, pela necessidade de ser responsável, mas ama pelo prazer de estar com Ele, de ser dEle, de viver para a glória dEle. Aproveite Jesus. Em algum momento de nossa vida, vai acontecer que Jesus vai aparecer para nós, irmãos, vai aparecer diante de nós. Ele vai partir o pão diante de nós. Partir o pão. Eu vou usar o pão. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai abrir a palavra para nós. Ele vai abrir o pão. Isso é o pão. Ele vai abrir o pão. Ele vai dizer, coma. Alimente-se. É disto que você precisa.
Você precisa reavivar sua fé. Você precisa voltar para Jerusalém. Você precisa voltar para as suas origens. A origem espiritual. Não a origem carnal. Para a origem espiritual. Voltar para o núcleo da sua fé. Voltar para o fogo. Voltar para o altar. Voltar para o templo. Voltar para a evangelização. Voltar para a oração. Para ir para o cenáculo. Para orar. Para receber o Espírito. Para ficar cheio do Espírito. Para ser testemunha de Jesus. Ele vai partir o pão. Eu ouso dizer que todas as vezes que alguém abre a palavra neste lugar, Jesus está partindo o pão diante de vocês. E quando ele parte o pão, o coração arde. O coração arde. Arde. Porque é Jesus. Arde porque é Jesus. Não é homem qualquer. É o Filho de Deus. Ele está presente aqui. Amém? Vamos ficar em pé. Quais são suas ausências? Com que ausência ou com quais ausências você está se deparando hoje? Quais são as suas ausências hoje? Ou qual é a sua ausência hoje? No mínimo você lida com uma. No mínimo você está sendo aguilhoado por uma ausência. Como eu disse anteriormente. Ou nós não sabemos lidar com elas. Ou nós temos muita dificuldade de lidar com elas. Os discípulos de Jesus, não apenas no caminho de Emaús, mas em outros momentos, lá na beira do mar da Galileia, quando Jesus apareceu para eles, lá na madrugada, eles estavam todos desistindo. Pedro falou, eu vou pescar, acabou para mim. Os outros disseram, nós também vamos contigo. E aí Jesus aparece. Jesus aparece, chama Pedro, Pedro, vem cá. Você me ama? 3 vezes, né? Você me ama? Eu creio que hoje à noite, Jesus aparece para mim e para você. Para fazer você retornar para Jerusalém. Voltar para a fé. Voltar para o fervor. Sabe? Uma metáfora. Você está cantando. Você está cantando com voz, com dom, com talento. Mas está faltando o azeite. Está faltando a alegria da salvação. É preciso cantar com voz, com qualidade vocal. Mas é preciso também cantar com a alegria da salvação. Você veio congregar. Você está sentado nesse banco há mais de 1 hora. Você precisa congregar como se fosse o último dia deste mundo, como se Jesus fosse voltar após a bênção apostólica. Aproveitar cada segundo intensamente com Deus. Porque 1 segundo bem aproveitado com Deus equivale a uma eternidade. Foi isso que o salmista Davi disse no Salmo 84. Um momento nos teus átrios, um dia nos teus átrios, vale mais que 1000 dias em outros lugares. 10 anos na presença de Deus é uma eternidade. 1 ano na presença de Deus é uma eternidade. Aproveite a vida com Deus, com Jesus. E aí eu faço, no final de toda essa reflexão, irmãos, eu faço um convite para Jesus agora. Faço um convite para Jesus.
Fica conosco, Jesus. Não vá embora. Não nos deixe. Não nos deixe, Senhor. Não vá. Não se vá de nós. Fique conosco. Já está tarde. Nós já andamos muito na vida. Nós já caminhamos bastante. Não é agora que vamos desistir. Não é agora que vamos ficar sós. Não é agora que vamos ficar desamparados. Fique conosco. Este mundo é mau. Este mundo conspira contra a nossa fé, contra a nossa caminhada contigo. Fique conosco. Reacende a chama da fé, Senhor, em nossa alma. Reacenda a fé, por favor. Traz de volta a alegria da salvação. Traz de volta a alegria da tua salvação, Senhor. Traz de volta a fé em Deus. Fé fervorosa, fé ardente. Ó Senhor, que a tua palavra, que teu Espírito Santo nos conduza de volta às primeiras obras, ao primeiro amor. Que o Senhor nos conduza de volta ao centro de sua vontade. Que vivamos, meu Deus, em comunhão plena contigo. Para que possamos experimentar, meu Deus, o ensaio daquilo que pode parecer, ainda que por imaginação, o que vamos desfrutar na glória contigo. Senhor, trata daqueles, meu Deus, que estão agora convivendo com algum tipo de ausência em suas vidas. Restaura, meu Deus, a fé que produz obras, que produz atitudes que nos levem, meu Deus, a sermos triunfantes, a encararmos a vida como um grande desafio, cujo final do desafio é sempre a vitória em Cristo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Senhor, capacita-nos para lidarmos com nossas ausências. Senhor, ajude-nos em nossas fraquezas. Faça-nos lembrar das maravilhas que operaste em nossas vidas. Resgata em nossa memória aquilo que pode nos trazer confiança, Senhor. Aquilo que pode nos trazer esperança. Restaura em nossa memória, desata, meu Deus, em nossa memória. Meu Deus, destrava em nossa memória as lembranças dos grandes feitos do Senhor por nós, para que possamos ver quão grande é o Senhor, quão maravilhosos são os seus feitos, quão extraordinárias são as suas obras em nosso favor. Deus, que a tua palavra continue resplandecendo, fervendo em nosso coração. Que o Senhor nos tire do foco da especulação e nos leve para o foco, meu Deus, da reverente aceitação da tua palavra, da reverente confiança na tua palavra, na revelação do Senhor. Que não sejamos levados como fracos na fé por todo o vento de doutrina, mas firma-nos em ti, Senhor. Mostra-nos o caminho da excelência, o caminho da vida, o caminho do serviço, o caminho da santidade, o caminho da esperança, o caminho da volta de Jesus, o caminho da nossa glorificação, quando Ele voltar em glória esplendente. Senhor, fica conosco, porque já é tarde.